Os inscritos me perguntaram qual a diferença entre as widgets Expanded e Flexible dentro do Flutter. Então assista o vídeo e entenda a diferença entre elas. Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos entender as diferenças entre as widgets Expanded e Flexible dentro do Flutter. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse toda semana. Bom pessoal, primeiramente, onde as widgets Expanded e Flexible vão funcionar? Então elas vão funcionar tanto em columns, como vocês estão vendo aqui no projeto, tá? A gente tem uma column, ou quando a gente utiliza rows, certo? Então essas duas widgets vão funcionar dentro, né, do children aqui, tá? Dentro de uma coluna ou de uma linha, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então veja que no nosso projeto agora nós temos aqui 3 containers, um de tamanho 200, um de tamanho 250 e um de tamanho 300. Então, os 3 containers eles estão com tamanho fixo. Então, vejam que eu posso simplesmente fazer um wrap desses containers, tanto com a widget Expanded quanto para o widget Flexible. E a gente vai ver a diferença entre elas. Então, como eu mostrei para vocês em um outro vídeo já do canal, se a gente utiliza a Expanded, o que ela vai fazer? Basicamente, ela vai expandir o tamanho dessa widget, nesse caso o container, ignorando o tamanho que você especificou. Então reparem aqui que a widget azul, né, ela teve o seu tamanho 200 ignorado, tá? E ele ocupou todo o espaço disponível dentro dessa coluna. Ou seja, no caso uma coluna está a tela inteira, então ele ficou disponível todo o espaço, né, independente aqui dos outros tamanhos. Então veja que se, por exemplo, eu reduzir os outros tamanhos aqui, por exemplo, para 150 e 200, vejam que a primeira widget ela continua com o tamanho expandido, certo? Então essa é uma forma de entender a Expanded. Ela vai ignorar aqui o tamanho que você especificar, seja altura ou seja largura, se for, por exemplo, uma row, e ela vai simplesmente expandir o conteúdo. Aí alguns de vocês podem me perguntar, tá professor, mas existe também a outra widget que é a Flexible. E aí o que acontece? A Flexible ela vai fazer algo parecido com a Expanded, porém ela não ignora o tamanho. Então vejam que quando eu coloquei a Flexible, né, em substituição à Expanded, ele simplesmente viu que existe uma propriedade aqui de altura, né, um height de 200, e ele simplesmente deixou o height aqui para o azul. Agora vejam que se eu tiro o tamanho 200, agora ele vai expandir para todo o tamanho disponível dentro da widget. Então o Flexible ele vai agir desta forma. Tá? Então diferente da Expanded, ele não vai fazer uma sobrescrita, tá, dentro da propriedade que você especificou o tamanho. Agora se você tiver o tamanho, ele vai manter o tamanho. Certo? Então essa que é a diferença entre elas. Então se você remover o tamanho fixo, ele vai ficar com o tamanho flexível dentro da widget. E aqui pessoal, a Flexible, ela vai funcionar como vocês estão vendo aqui, ela tem a propriedade flex que por padrão é 1. Tá? Então o que acontece? Assim como a Expanded, você pode também trabalhar com o fator de flexibilidade, tá? Vamos chamar assim. Então aqui eu vou fazer um wrap nas 3, tá? Só para vocês verem. Então aqui, wrap com widget, vamos colocar uma Flexible, e aqui na terceira a gente também vai colocar, então, wrap com widget, Flexible. E aí a gente vai trabalhar então com essas propriedades flex. Por padrão sempre vai ter o flex 1, tá? Então vejam que a segunda e a terceira, por ter tamanho fixo, né, eles não expandiram, então a gente vai remover aqui o tamanho para deixar um tamanho flexível, ou seja, um tamanho dinâmico. E agora vejam que como o flex está 1, cada widget ocupou um espaço, né, de 3 disponível. Então cada uma ficou com um tamanho igual, certo? Como que a gente brinca com esses tamanhos? Então eu posso basicamente dizer aqui que, né, nesse caso, a cor cyan aqui ele vai ter, né, um tamanho de 1 a mais do que as outras. Então como que o Flutter ele vai fazer? Então, ele vai somar aqui o 2, 3, 4, então significa que a primeira widget vai ficar com um tamanho de 2 de 4 e a segunda e a terceira um tamanho de 1 de 4 disponíveis dentro do espaço flexível. Então vejam que ela funcionou agora corretamente. Tá? Da mesma forma eu posso dizer aqui que, por exemplo, a segunda tem um tamanho também de flexível de 2 e a terceira com um tamanho de 1. Então vejam que tanto a primeira quanto a segunda vão ficar com tamanhos iguais
e a terceira ela vai ficar com um tamanho menor. Então isso é bem interessante para você fazer layouts que são mais adaptativos e quando você não tem um tamanho fixo para o widget, mas você quer que ele ocupe um determinado tamanho na tela. E isso, novamente, seja tanto para a column, né, para uma coluna, ou quanto para a row, né, que seria para a linha. Então você tem essas duas widgets, a Flexible e a Expanded, e agora você também entendeu a diferença entre elas. Então, como vocês viram, essas duas widgets, tanto a Expanded e a Flexible, elas são bem indicadas para você trabalhar com layouts, seja para cards, para imagens, para você justamente conseguir layouts mais adaptativos, tá? Quando você não tem um tamanho bem definido para o widget. Ou mesmo se você quer, por exemplo, sobrescrever um determinado tamanho, que esse seria o caso da widget Expanded. E se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar o seu like para dar aquela força no canal e também se inscrever no canal para ter vídeos como esse toda semana na sua caixa de entrada. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!